Caros irmãos e irmãs, abramos nossas Bíblias na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 11. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 11. Amados, exorto-vos como a peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Com o tema, os amados e a conduta que glorifica a Deus, estamos considerando estes dois versículos. E tivemos a oportunidade de dividi-los em 4 partes. Por uma questão didática, eu vou repetir aqui as partes que vimos. Primeiro, vimos que os amados são cidadãos celestiais, porque o apóstolo exorta-os, encoraja-os, denominando-os de forasteiros, de peregrinos e forasteiros. Eles são estrangeiros, eles são aqueles que o Senhor chamou para si, tornando-os parte do povo de Deus. Depois vimos que os amados lutam contra o mal no íntimo, porque o apóstolo diz que eles deveriam, uma vez que são cidadãos celestiais, estrangeiros neste mundo, mundo que é adverso, um mundo que é o oposto daquilo que é a natureza dos crentes, porque tem a natureza divina. Então, eles precisam, enquanto estiverem nesse mundo, lutar. Eles precisam lutar. E vimos, então, que nessa luta há 3 aspectos. A luta que diz não a si mesmos, porque ele está dizendo que exorto-vos a vos absterdes, a de fato, negar a si mesmo. De fato, fazer aquilo que o Senhor disse, despojar-se. Quem quiser ser meu discípulo, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz dia após dia e siga-me. Além disso, vimos que a luta é uma luta contra o mal interior, porque ele diz, a vos absterdes das paixões carnais. É algo íntimo, todos nós sabemos o que é isso, todos nós sabemos a força dos impulsos que temos dentro de nós, de maneira que nem tanto, todas as vezes, nós conseguimos subjugar tais forças. Mas ele diz, olha, vocês precisam lutar contra si mesmos, lutar contra essas paixões carnais. E então diz aquilo que essas paixões carnais fazem contra nós, porque diz que ela é uma luta incessante chamada guerra, porque ele fala que essas paixões carnais são aquelas coisas que fazem guerra contra a alma. Então, daí até aqui vimos. Nós vamos orar nesse momento para darmos continuidade à exposição do texto que aqui agora temos diante de nós. Pai Celeste, em nome de nosso Senhor Jesus, rogamos que o Senhor nos abençoe, nos aplique a palavra, dá-nos entendimento. Essa é a nossa oração em nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Então vejamos em terceiro lugar, meus irmãos, aquilo que estivemos considerando, em certo sentido. Os amados são o quê? Exemplos neste mundo. Isso, os amados são exemplos neste mundo. Porque ele diz, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Agora o encorajamento, ele não é mais negativo. Negativo porque vocês precisam despojar-se, vocês precisam se abster. Mas agora é diferente. A ação dos amados contra o seu próprio ego deve ser no sentido de exibirem uma conduta nobre, bela, exemplar e, portanto, ímpar no que diz respeito aos cidadãos deste mundo, mantendo exemplar
o vosso procedimento no meio dos gentios, ou tendo o vosso viver honesto entre os gentios ainda. Como diz a Nova Versão Internacional, vivam entre os pagãos de maneira exemplar. Seja qual for a mais preferível das traduções, devemos começar fazendo um exame detalhado das palavras desse versículo 12. Porque, primeiro, ele fala do verbo manter. Esse verbo tem o sentido de apegar-se, de segurar com firmeza. Tem o sentido de estar estritamente unido a uma pessoa ou uma coisa. Então, o que ele está dizendo? Olha, vocês mantenham-se, se firmem nisso, agarrem-se nisso. A ideia é que os amados devem estar firmemente agarrados ou apegados ao que convém, sem abrir mão de modo nenhum. A segunda palavra que temos aqui nessa expressão diz respeito ao verbo, na verdade, a palavra exemplar, que parece um verbo, mas não é, é um adjetivo. E tem a ideia de bonito, de gracioso, de excelente, de algo insuperável, precioso, apropriado, recomendável. Então, essas características devem exatamente fazer parte do povo de Deus. Daí tem uma tradução que chama de honroso, nobre, justo. Trata-se, portanto, de algo que chama atenção. Por quê? Por ser moralmente honroso e cheio de nobreza. A gente sabe, irmãos, o contrário disso. Nós, às vezes, chamamos determinadas pessoas, mesmo que não sem usar a palavra, de mal educadas, grosseiras. Mas o que o apóstolo Pedro está chamando a atenção dos seus irmãos, encorajando-os, é para que eles chamem a atenção por sua conduta moralmente honrosa, admirável em todos os sentidos, aqueles que amam o que é belo. Por que eu digo aqueles que amam o que é belo? Se nós olharmos para o Senhor Jesus Cristo, isso que Pedro está aqui requerendo dos seus irmãos, nós encontramos nele. Da sua boca saíam palavras como favos de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. No entanto, nem todos percebiam isso. Os fariseus odiavam-no. Os fariseus não queriam nem ouvir a sua voz. Os fariseus tinham ódio dele. A presença dele era insuportável. Mas ele não deixou de ser gentil. Ele não deixou de ser nobre. Então, isso é verdade. E alguém que sabe apreciar o que é bom, alguém que conhece o que é bom, alguém que tem a capacidade de sentir e se agradar do que é agradável, disse a ele assim, estou falando sobre Jesus, tu és o meu filho amado em quem a minha alma se compraz. É essa atitude, é essa performance, é esse modo de agir, é isso que deve ser visto nos cristãos. Por isso o apóstolo Paulo, falando aos filipenses, ele instruiu-os, encorajando, dizendo assim, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Porque se isso está ocupando os nossos pensamentos, o exterior vai demonstrar, refletir todas essas sublimes virtudes. A boca fala do que está cheio o coração. Nada de azedume, pelo contrário. Olhemos para o Senhor Jesus e vemos exatamente isso. Ora, aí veio a palavra procedimento, que tem a ver com a conduta, o comportamento de alguém, a postura de alguém. Irmãos, se nós estivermos num elevador, nós estamos num elevador. De repente entra alguém e saúda os demais. Bom dia, senhores e senhoras. No elevador. Nós vamos ficar admirados, porque normalmente as pessoas entram parecendo aquela, sei lá o quê, entram e saem, não dão bom dia. Nem todos, evidentemente.
mas a gente percebe a ternura de nobre, fosse admirável, como deve ser a postura daquele que antes andavam nas trevas, mas agora estão na luz do Senhor e são luz do Senhor. Irmãos, esse mundo carece de gente alegre, de gente feliz, de gente cujos olhos brilham porque estão cheios do Senhor. Em outras palavras, nessa exortação, é como se o apóstolo Pedro estivesse reproduzindo as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme ele disse aos seus discípulos no Sermão do Monte: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Então, ouçamos um outro excelente discípulo, irmãos, discípulo do Senhor, o apóstolo Paulo, quando escreveu aos Filipenses o seguinte: ele disse: fazei tudo sem murmurações nem contendas. Entremos no hospital, nos deparemos com alguém enfermo numa cama, prostrado numa cama, mas sem murmurar. O corpo clínico daquele hospital vai perceber que ali tem alguém diferente, diferenciado. Alguém que não reclama. Está doendo? Está doendo, mas não reclama. Pode até gritar de dor, mas não é reclamando no sentido negativo da murmuração. Então ele diz: fazei tudo sem murmuração nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Ele diz: na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Que bela é a luz, irmãos, que nobre é a luz, que maravilhosa é a luz, quão útil e necessária é a luz para o mundo. Mas em que consiste a luz? Diz o Senhor na sua palavra: a luz consiste em toda bondade. Por isso Paulo disse: portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora eres trevas, porém agora sois luz do Senhor, andai como filhos do mundo, da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável perante o Senhor, para agradável ao Senhor. Então, irmãos, onde a bondade e a justiça e a verdade se fazem presentes verdadeiramente, aí vemos a luz e o reflexo dela. A luz da vida e é reflexo do caráter santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês estão entendendo? Vocês ouviram o que eu perguntei? Estão entendendo? Dr. Hense, comentando sobre andar na luz, ele disse o seguinte: os crentes são agora, pela graça de Deus, a própria descendência daquele que é a luz. Não são mais filhos da ira ou filhos da desobediência, porém filhos da luz. Então que sejam coerentes, que em sua vida diária sejam e permaneçam sempre verdadeiros ao que no princípio chegaram a ser. Que andem e continuem andando como filhos da luz. Em outras palavras, que o verdadeiro conhecimento de Deus e de sua vontade sejam constantemente sua norma, que a justiça e a santidade caracterizem todas as suas atitudes, palavras e ações, e que a alegria da salvação seja a própria essência de suas vidas. Irmão, a gente percebe pessoas crentes pelo modo de olhar, pelo modo de sorrir, pelo modo de falar, não tem como não perceber. Vocês lembram quando há 2 domingos, mais ou menos, eu falei que os crentes são como cupuaçu. Quem gosta de cupuaçu chega a aspirar quando passa alguém carregando uma sacola escondido, mas o cupuaçu diz: eu estou aqui. O seu aroma é percebido certamente. Assim, sem dúvida alguma, grande impacto e admiração causam nas trevas do paganismo ou do mundanismo os homens e mulheres descritos como nas bem-aventuranças. Que perturbadora foi a postura de João Batista, o qual foi decapitado pelo rei Herodes. Que impacto causou Estevão diante dos seus enfurecidos inimigos? Que o apóstolo Paulo diga, que estava lá percebendo tudo, verificando tudo.
Que grandiosa admiração certos prisioneiros experimentaram ao ouvirem Paulo e Silas orando e cantando louvores a Deus, a despeito deles estarem encarcerados com eles, lá na prisão. E eles cantavam. Eles cantavam, não são os doentes cantando, não. Eles que estavam presos cantando. Que excelente postura exibiu nosso Senhor Jesus, especialmente na cruz do Calvário, a ponto de dizerem, aqueles soldados um dos soldados que estava diante dele, disse assim: verdadeiramente este era filho de Deus. Isso é que significa, irmãos, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. A história registra como muitos cristãos, desde os tempos do apóstolo Pedro até agora, exibiram um caráter admiravelmente belo. Vários deles sofreram perseguição injustamente, a ponto de serem mortos, mas o perfume dele, o aroma dele, a fragrância que saía deles por causa do Espírito Santo que neles estava, nada disso ficou sem ser percebido. E quanto a nós, irmãos? Que tipo de caráter temos exibido diante daqueles que estão fora da igreja? Como temos nos conduzido entre os descrentes? Como tem sido nossa conduta nos locais de trabalho, de estudo, de lazer, etc.? Temos feito diferença entre os gentios? Alguém diz: aquele homem é um maridão. Olha como ele trata a esposa. Olha como aquela senhora ama o seu marido. Percebamos como os filhos, caminhando com os pais, eles têm prazer. É isso que a gente está vendo, eles têm prazer de estarem com os pais. Isso me lembra uma propaganda. Atenção, pré-adolescentes. Atenção, Isaac Vilete, que eu vou dizer, hein? Cadê Felipe? Felipe, atenção. Seus pais vão entender, dizer para vocês. Tem um reclame que eu achei muito legal. Os pré-adolescentes vinham com os pais para irem para a escola. Chegava na esquina da escola e dizia assim: não, pode ir. Largava a mão dos pais para entrar sozinho na escola. Muitos deles faziam isso. Aí, de repente, aparece, isso é uma propaganda para vender o carro, né? Aí aparece, vem um carro assim, de arrombar mesmo. E para exato, porque você está rindo, Lorenzo, e para bem em frente da entrada da escola. Quem disse que ele tem vergonha de ser deixado ali? Aí o pré-adolescente sai, todo garboso, e entra na escola. Adolescentes, pré-adolescentes, vocês não precisam entrar num carrão para fazer isso, mas será que você tem vergonha de seu pai levar você até a porta da escola e seus colegas verem? Pronto, a sirene chegou. É interessante isso. É interessante. Então, uma dedução que fazemos à luz de tudo que ouvimos, é a seguinte: somente os que estão em Cristo Jesus poderão atender essa exortação nos dois sentidos: negar-se a si mesmo e fazer o que é exemplar, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Assim estamos diante da ação dos amados, que deve ser nesse sentido de exibirem a sua conduta nobre. Em quarto e último lugar, os amados agem para o quê? Os homens glorificarem a Deus. O texto diz assim: para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. O que nós podemos aprender aqui nesse final do versículo 12, nesses versículos? Vejam que o para quê demonstra o propósito. Tem uma conduta tal, age de tal maneira, com esse propósito, para que os homens vejam, de fato, vocês, observem vocês. Então há, meus irmãos, três coisas que eu gostaria de salientar nesse final de texto. Eu vou citá-las, por uma questão didática, e depois vamos para os detalhes rapidamente. Primeiro que vamos ver que os amados serão injustiçados pelos homens.
Segunda coisa que veremos é que os amados exibirão conduta gloriosa. E por último, os amados injustiçados glorificarão a Deus. Tá bom? Nota 10. Viu? Nesse ponto, o propósito propriamente dito do viver exemplar dos crentes tem a ver tanto com os gentios quanto com Deus. Então vejamos, primeiro, os amados serão o quê? Injustiçados pelos homens, naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores. É certo que os amados de Deus, serão perseguidos pelos homens. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão o quê? Perseguidos. Quanto, porém, aqueles contrários a isso, eles vão viver numa boa. Vão viver enganando e sendo enganados. Nesse caso, a perseguição tem a forma de difamação. Falamos isso hoje de manhã. Pedro está advertindo seus leitores originais na questão do uso da língua dos gentios com o fim de falar contra alguém. É como se ele estivesse dizendo: os gentios vão falar mal de vocês, vão injuriar vocês, vão afirmar que vocês são malfeitores. Em outras palavras, para Pedro, a perseguição contra os crentes envolve principalmente o uso da boca. Eles falam contra vós outros, eles incriminam vocês, eles difamam vocês, eles vão classificar vocês como malfeitores. Irmãos, como contemporâneo do imperador Nero, o apóstolo Pedro sabia muito bem, estava lembrado da maneira tão agressiva daquele homem ao acusar os cristãos. Há uma forte suspeita de que Nero tenha mandado incendiar Roma, mas lançou a culpa nos cristãos, acusando-os de malfeitores. Isso é muito comum. Não devemos nos esquecer dessa questão relacionada com os não crentes e nós. Certamente eles usam e usarão a língua para nos difamar. Fizeram isso contra o Senhor e contra os seus discípulos e vão fazer. Eles difamaram o Senhor, chamaram-no de malfeitor, crucificaram-no como o pior dos malfeitores. Difamaram os discípulos do Senhor. Paulo diz, fala-se dele, vendo que os seus senhores que se lhes desfizeram a esperança de lucro, agarrando em Paulo e Sila, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, pregando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Isso é esperado. Com certeza os crentes são e serão perseguidos. Segunda coisa, os amados exibirão conduta graciosa. Por isso ele diz: observando-vos em vossas boas obras. Daqui, essa exortação do apóstolo visa conduzir os amados a se esforçarem para manter exatamente o que dissemos, uma conduta exemplar. Por quê? Porque os gentios vão observar, não uma má conduta, mas sim vão ver vossas boas obras. Que eles vejam em nós um caráter santo, agindo de modo a fazer bem aos homens. Como isso é raro nos nossos dias. Então temos dois princípios aqui, meus irmãos. Primeiro, constantemente somos alvo da observação dos descrentes. Lembra que nós cantamos aqui: eu te louvarei, Senhor, na presença dos anjos e depois na presença dos homens. Não tem jeito, nós somos sempre alvo dos olhares, quer dos anjos, quer dos homens, e sobretudo dos olhares de Deus. Por isso o apóstolo Paulo, falando aos Coríntios,
Ele disse, porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Fomos chamados para exibir um caráter que surpreenda os descrentes. Cristo Marx fala o seguinte, nossa conduta e confissão não devem jamais ser pedra de tropeço para os descrentes ao nosso redor. E ele prosseguiu dizendo, os cristãos devem se esforçar para ter uma conduta tão exemplar a ponto de as acusações maledicentes dos incrédulos sejam sempre infundadas e sejam acusações injustas. Meus irmãos e irmãs, nós estamos vivendo dias muito difíceis. E se tem uma coisa que não sai de nós e devemos lutar, as paixões carnais que fazem guerra contra a alma, nos nossos dias talvez seja mais necessário. Sabe uma coisa que nós tememos muito, irmãos? A opinião das pessoas. Quem escapa disso? O que os homens dizem fazem muita diferença para nós. Mas a Bíblia diz que bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Ele anda no conselho de Deus, o seu prazer está na lei de Deus, ele medita na lei de Deus dia e noite, e tudo que ele faz é bem sucedido. Como os homens do rei Nabucodonosor buscaram acusar Daniel, profeta, de maledicência, mas nenhuma língua prevaleceu contra ele. Nessa mesma carta, aqui do apóstolo Pedro, ele disse algo que a gente precisa ler de novo. Abra suas Bíblias no capítulo 3 de 1 Pedro, no versículo 13. Veja o que ele diz. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo todavia de que maneira? Com mansidão, não como cachorro bravo, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Irmãos, nesse mundo, nós estamos como que numa vitrine. Não tem como se esconder, mas que seja uma vitrine que de fato expresse uma realidade espiritual pela ação do Espírito Santo, nos conduzindo a uma conduta exemplar. E, por último, os amados, injustiçados, glorificarão a Deus. Para que ele diz aqui, glorifique a Deus no dia da visitação. Aqui está o propósito do viver cristão propriamente dito, glorificar a Deus. Então, ao invés de ver em nós coisas dignas de repreensão, vejam o nosso caráter cristão e as nossas boas obras. Qual é o significado de boas obras aqui, meus irmãos? Boas obras são as coisas provenientes de uma vida de fé genuína, que estão de acordo com a lei do Senhor e são realizadas para a glória de Deus. O que significa essa expressão para que glorifique a Deus no dia da visitação? O que se refere a esse dia da visitação? Quando e como os descrentes glorificam a Deus? Há muitas tentativas de interpretação desse texto. Eu prefiro dizer que o dia da visitação de Deus significa o dia da sua aproximação para julgar ou para usar de misericórdia. Há quem diga que Deus será glorificado quando vier para julgar os homens. Existem objeções contra isso.
Há quem acredite que aqui Pedro está se referindo à influência que as boas obras dos crentes causarão nos descrentes quando Deus os visitar com sua misericórdia. Irmãos, pensemos o que está escrito em Apocalipse, no capítulo 15, diz assim, o versículo 1: Vi do céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com esse se consumou a cólera de Deus. Vi como um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem, do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o canto do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Meus irmãos, seja qual for o significado dessa expressão no dia da visitação, devemos atentar para as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e será suficiente. Ele disse aos seus discípulos: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai no dia da visitação. Hoje pela manhã, uma pessoa veio falar comigo, é a primeira vez que ela vem aqui, e ela veio falar comigo, me saudar, conversando e tal. Aí ela disse: puxa, eu vim aqui porque eu descobri a igreja e tal, e tem uma pessoa aqui muito querida que eu conheço. Disse: quem é? Aí falou o nome, tá, tudo bem. Essa pessoa veio aqui, ficou surpresa, porque encontrou alguém querido nesse lugar. Irmãos, o Senhor Jesus disse aos seus discípulos: eu vos recomendo, das riquezas de origem iníquas, fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, ou seja, as riquezas de origem iníqua, estes amigos que foram feitos, vos recebam aonde? Nos tabernáculos eternos. Tem um cântico, evidentemente é um cântico, que diz: quando terminar essa vida, e lá no céu chegar, haverá uma multidão de irmãos me esperando para me abraçar, e perguntarão a uma voz: diga-me, irmão, como você venceu e chegou aqui? Aí, claro, esse cântico é um cântico assim meio. Aí, e cantarei de novo, né? De Jesus que me amou e que por este pecado a si mesmo se entregou. Aí como é que é o coro? Foi graça. Vocês não cantam, não? Foi graça, superabundante graça. Foi graça, irmão, que eu venci e cheguei aqui. Sabe, irmãos, no céu, quando todo mundo estiver junto, vai ser muito legal. Ei, você era meu vizinho, que coisa bonita, eu morri antes, mas você está aqui também, que legal, que joia. É quando Deus será glorificado, meus irmãos. Eu via quando falavam mal de você, mas eu não acreditava muito não. Aliás, eu também falava, né? Mas depois eu me converti, e agora eu estou aqui com você, e o Senhor é glorificado naquele dia. O que vocês dizem, irmãos? É o que eu quero encontrar com vocês, eu quero estar lá com vocês, gozando das delícias celestiais, junto com o Senhor Jesus, o noivo da igreja, e a igreja agora glorificada na presença do Senhor Deus. Meus irmãos, a conclusão de tudo é que nós precisamos desse encorajamento. Nós precisamos ser lembrados de quem somos. Nós somos desse mundo? Não. Nós somos peregrinos e forasteiros. Nós precisamos ser lembrados de que há um mal terrível dentro de nós e que nós precisamos lutar contra eles. E com isso, precisamos exibir um exemplar que seja realmente muito atraente. Que o Senhor nos ajude a sermos os amados. Cadê a recapitulação? Está aí? Pronto. O que é que vamos dizer?
Primeiro ponto, qual é? Os amados são? Segundo, os amados. Terceiro, os amados são exemplos deste mundo. E por último, os amados agem para os homens glorificarem a Deus. Amém.